Olá, 29 de maio de 2020, sexta-feira. Amanhã é fim de semana, desejo um bom fim de semana para você. E hoje eu saí aqui do meu retiro para ir fazer uma atualização aqui do teclado, né? O teclado aqui. Eu fiz uma lente de contato com o Dr. Renan Evangelisti, lá ali perto da Rua Pará, na Rua Itacolomi, e tive que fazer uma revisão lá hoje, tive que sair de casa, fui e voltei, né? Estou aqui com um teclado novo aqui. Não um teclado novo, mas um teclado refeito, né? Pois é, então hoje eu gostaria de tomar um pouco do seu tempo, na paciência, de algumas reflexões que eu gostaria de fazer sobre a situação do Brasil atual. Eu tenho uma longa experiência em jornalismo, 52 anos. Nessa longa experiência, a maior parte, apesar de eu ter trabalhado em variedades, ter sido crítico de televisão, de literatura, eu tenho uma grande história na editoria política. Eu fui editor político do Estadão, fui editor-chefe do Jornal do Brasil. E é claro que, com a minha experiência com os políticos, eu convivi com muito cinismo, com muita disfarçatez, com muito descaramento. Mas eu confesso que eu tomei o maior susto da minha vida quando eu vi a notícia que na sua live, né, com a qual o presidente Jair Bolsonaro se comunica com o seu público fiel, que é o público ao qual ele devota os seus discursos, as suas arengas, ele disse que está pensando seriamente em colocar o advogado, dublê de advogado e procurador federal baiano, petista, Augusto Aras, como candidato dele ao Supremo Tribunal Federal. Acontece, ele mesmo disse isso, que ele só vai ter 2 vagas para ocupar, contando com o andar normal da carruagem, né? Uma vaga em novembro próximo do decano do Supremo, ou seja, o ministro mais velho, mais antigo na casa, Celso de Mello. Outra no ano que vem, Marco Aurélio Mello. Ele já vem falando nessas vagas há um tempão. Parece que ele está indo para a presidência só para nomear gente para o Supremo, né? Já falou que era o André Mendonça, já tinha prometido que era o Sérgio Moro, evidentemente não é mais, já falou no tal do Jorginho, né? Filho de um antigo chefe de gabinete dele, um major da PM do Distrito Federal e advogado há 6 anos. Né? 6 anos. Grande experiência para ser ministro do Supremo, né? Ou para ser mesmo o cargo que ele ocupa lá. Ele é o grande assessor jurídico do Bolsonaro, ao lado agora do André Mendonça, que é petista também, e que escreveu artigos de loa a Lula e um livro sobre os 10 anos de Dias Toffoli no Supremo. Né? Pois é, agora ele já começa a falar do Augusto Aras. Por quê? Para ele poder nomear o Augusto Aras, tem 2 opções. Né? A primeira é que morra ou renuncie ou se aposente fora da idade de aposentar algum dos 9 remanescentes. Né? Ele vai substituir 2, ficam 9. Né? Aí ele usou uma palavra que me chamou a atenção. Ele disse, eu vou pensar seriamente no Augusto Aras, porque pode ser que algum desapareça. Aí quando eu me lembrei dos desaparecidos das ditaduras de direita na América Latina e também no Brasil, né? Aquelas pessoas que sumiam e que a família não tinha notícia e que de repente apareciam em cemitérios como o de Perus, etc. Né? Então seria um desaparecimento desse tipo. Eu não tenho também notícia de que as milícias aos quais ele é biograficamente ligado, ele e os filhos, né? Também tem essa tática de desaparecer. De qualquer maneira, o uso desse verbo me chocou. Mais do que isso, me chocou o lançamento tão antecipado. Porque, digamos, se ninguém desaparecer, ele só vai poder nomear mais 2 num próximo mandato, que ele tem que se candidatar e tem que ganhar. E não se sabe se isso vai acontecer. Então, essa seria a outra hipótese e não tem sentido. Né? Somente uma pessoa muito desocupada estaria preocupada com a nomeação de um ministro
do Supremo no próximo governo, sendo que este enfrenta três crises terríveis. A primeira é a crise sanitária, né, que já pôs o Brasil ali no pódio das grandes desgraças deste século, que é a crise da Covid-19. A crise econômica, que quanto mais prolongada for a crise sanitária, maior será, mais profunda será a recessão. Não se sabe de nada de concreto que ele possa imaginar ou que ele esteja trabalhando para resolver isso. Ele só trabalha atualmente para isso, para resolver a crise política. Essa crise política nasce, primeiro, na indicação que ele fez de Alexandre de Ramagem para a Direção-Geral da Polícia, o que custou ao ministro Sérgio Moro pedir demissão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E custou ao Bolsonaro uma medida emanada da caneta do doutor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, impedindo que ele nomeasse o Alexandre de Ramagem. Tão evidentes eram os sinais de que ele estava querendo usar a Polícia Federal como uma espécie de polícia pessoal. Olha, eu fiz neste livro aqui, O que Sei de Lula, uma denúncia muito grave, no 9º capítulo, de que o doutor Márcio Tomás Bastos, um criminalista muito reputado aqui em São Paulo, ministro da Justiça do Lula, o Lula foi seu cliente na Justiça Militar, ele foi advogado do Lula na Justiça Militar, na ditadura, e o doutor Márcio Tomás Bastos preparou a polícia para ela conduzir, a Polícia Federal, para ela conduzir um estado policialesco no Brasil. Isso teve algum resultado por algum tempo, mas logo a Polícia Federal foi tomada por grupos. Um grupo tucano, um grupo petista, um grupo das viúvas do Tuma. O grupo das viúvas do Tuma começa a desaparecer normalmente pela idade, aposentadoria. Os tucanos também estão confinados naquilo que um amigo meu de dentro da polícia chamou de NASA. Eles estão numa nave espacial circundando a Terra, longe da realidade da Polícia Federal no Brasil. E a realidade da Polícia Federal no Brasil hoje é a sua tomada pelos bolsonaristas. Um dia desses, o Nando Moura denunciou no canal dele que o Diário Oficial estava ocupado com decisões da Polícia Federal que não podiam ter sido tomadas no tão pouco tempo que foi ocupada a direção-geral pelo braço direito do Alexandre Ramagem, né? O Rolando Alexandre de Souza, mas que isso já estava sendo preparado há muito tempo. Tanto estava que, num depoimento do Carlos Henrique de Oliveira, que foi superintendente no Rio, ele contou que foi convidado para ser o número 2 da Polícia Federal no ano passado ainda, pelo Alexandre Ramagem. E o dedo do Alexandre Ramagem está presente nas nomeações que saíram, conforme denunciou Nando Moura, em páginas e páginas do Diário Oficial. Então, a essas alturas, está discutindo a autonomia da Polícia Federal, chega a ser meio ridículo. A verdade é que a Polícia Federal está mesmo sendo tomada pelo Bolsonaro, porque as instituições só chegaram a um ponto, impediram que fosse o Ramagem, colocaram o segundo do Ramagem, que está fazendo tudo o que o Ramagem planejou e que faria, que é essa ocupação, dizimando o grupo da Lava Jato e outros grupos que o PT não conseguiu evitar. O grupo petista, aliás, os dois grupos petistas, né, o grupo do Márcio Tomás e o grupo do Luiz Eduardo, que o substituiu e que substituiu o Paulo Lacerda, que foi o diretor da Polícia Federal, nomeado originalmente pelo Márcio Tomás Bastos, e que está aqui no livro que eu falei. Pois é, e agora o bolsonarismo primeiro, é a renovação da Polícia Federal, com delegados, agentes, peritos, todos jovens e todos com entusiasmo bolsonarista. Isso é que resultou, por exemplo, na Operação Placebo. Eu sou a favor da Operação Placebo, eu quero que o Wilson Witzel explique, e ele não explicou até agora. Isso é que é importante. Não interessa que seja perseguição política de um inimigo. Isso é grave, mas muito mais grave é o que ele fez, permitindo que o Rio chegasse à situação que chegou, roubando dinheiro que ia ser destinado a hospitais de campanha e a respiradores. Agora, esse episódio da Polícia Federal, até esse episódio está sendo superado
pela disfarçatez do Bolsonaro de lançar um candidato ao Supremo com uma antecedência absurda e reconhecendo que isso é um pagamento pelos serviços prestados pelo Augusto Aras a ele, Bolsonaro. Ele se refere ao Estado, à União, não é ele. O Augusto Aras está trabalhando nos processos que citam o Bolsonaro ou que ele tem que responder com muito mais eficiência do que o advogado-geral da União. Por exemplo, o Augusto Aras não foi à sessão que exibiu o vídeo, sendo parte, que era procurador-geral da República, mandou representantes e não foi, mostrando desprezo pelo que houve na reunião. Então, qualquer decisão que o Augusto Aras tomar em relação à reunião, ela é viciada pelo fato que ele mostrou que não tinha o menor interesse. Eu até acredito que ele nem deve ter visto. Ele está fazendo tudo o que o Bolsonaro quer, porque ele sabe que o Bolsonaro poderá ou não nomeá-lo para o Supremo, e é tudo isso que ele quer. Muitas pessoas muito bem possas na vida, o presidente Bolsonaro não foi inteligente fazendo. Ora, o Bolsonaro faz tudo isso com método. Por exemplo, ontem ele foi para a porta do Palácio e vociferou durante um tempão, palavras de baixo calão, erros de português absurdos, sobre o pretexto, por exemplo, que é o erro preferido do filhote 02, o seu favorito, né? E destratou o Supremo, disse que ordens absurdas não são cumpridas. Acabou, porra! Né? É o fico de Dom Pedro traduzido por ele. E aí, à tarde, vai para a live e diz, olha, eu vou pensando em nomear o Aras porque ele está tendo um trabalho excepcional. O trabalho excepcional a favor dele, né? Defendendo as mesmas teses que ele defende. O parecer do Aras para a questão do vídeo, que ele não viu, que ele fez o parecer sem ter visto, é mais governista, é mais bolsonarista do que o arrivista lá do Zé Levi Amaral, que é o advogado-geral da União. É mais governista do que o André Mendonça, o ministro da Justiça, quando apresenta o habeas corpus para evitar o depoimento de Abraham Weintraub, o ministro da falta de educação no Brasil. Agora, muita gente diz, olha, ele constrangeu o Aras ao visitá-lo. Nada, o Aras estava feliz. Milhares de brasileiros morrendo, milhares de novos casos de Covid, e o Aras é um brasileiro feliz porque o Bolsonaro foi visitá-lo pessoalmente no dia que estava sendo trocado um subprocurador qualquer lá. Então, é uma bobagem imaginar que essa gente tem escrúpulos. Essa gente, ela é fã do ato 5, esqueceu? As favas com os escrúpulos, disse Jabas Passarinho, coronel do Exército, não é coronel da Polícia Federal, não é coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, não, é coronel do Exército. E ministro da Educação e da Justiça, que passou por governos militares e civis. O Jabas Passarinho criou essa frase que o meu amigo Juca de Oliveira transformou numa brilhante comédia sobre os nossos tempos, e é o que vale hoje. As favas com os escrúpulos. O Augusto Aras estava feliz porque o Bolsonaro foi visitá-lo. E estava feliz porque já sabia que ele tinha chance de ir para o Supremo, não agora. Mas o Bolsonaro está fazendo planos para quando desaparecer algum dos novos remanescentes ou quando ele assumir a segunda presidência. Só que para isso ele terá que disputar uma eleição, né? Agora, hoje de manhã ele apareceu todo mansinho, né? O leão da Metro de ontem virou o cordeirinho de São João Batista. Quando uma pessoa, um dos seus seguidores, lhe perguntou sobre a questão da volta às aulas, disse, mas isso, o Supremo já decidiu que é dos estados. Aí pensa, ele se arrependeu de vociferar ontem e agora está recuando porque foi visitado pelo Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, ele já resolveu esse problema, ele comprou o Centrão com dinheiro nosso. O que aconteceu é que, no mesmo dia que ele vociferou, generais ajuizados, o general Hamilton Mourão, vice-presidente, e o general Augusto Heleno, que nem sempre tem juízo, é um remanescente do golpe que o Silvio Frota tentou dar no Ernesto Geisel, ainda no quarto governo militar, disseram para a imprensa que não havia perspectiva de golpe militar com o Bolsonaro. O Bolsonaro disse naquele discurso vociferante que
Ele tem as armas da democracia, querendo dizer que tinha as armas e faria com as armas o que quisesse com a democracia. E aí deve ter ouvido dos militares de verdade, alguns de pijama, mas alguns na ativa, o general ministro Luiz Eduardo Ramos, por exemplo, da coordenação política, um general da ativa, eu ouvi que, peraí, não é por aí. E aí então resolveu maneirar. Mas isso é método. 2 passos à frente e 1 passo atrás. Quantas vezes você já viu isso? Num dia, como é que é? Tudo bem? Cumprimento as viúvas, cumprimento os entes queridos dos mortos. O Bolsonaro de verdade é aquele que ainda só pensa no golpe. Trabalhar que é bom, nunca trabalha. Nunca trabalha. Governar que é bom, nunca governa. Ele só pensa no autogolpe, só pensa no poder absoluto e só pensa agora em livrar os filhos da cadeia e perseguir os inimigos. E a Polícia Federal assinou um monte de ofício, agora assumindo cargos, assumindo por jovens policiais que estão jogando os velhos policiais dos grupos que estão fora agora, os tucanos, as viúvas do Turma e os petistas, naquilo que o meu amigo chamou de nave espacial. Bom, você que gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. Se quiser compartilhar, vai ser um prazer para mim. O último vídeo que eu fiz fez um grande sucesso. Quem comemorou o vídeo foi o YouTube, não fui nem eu. E eu aqui lhe desejo um feliz fim de semana. Amanhã eu volto, domingo eu não estarei, porque domingo eu estarei de folga. Mas deixo aqui para você o meu abraço. Um abraço virtual, porque o abraço real não pode por causa da pandemia. Direto ao assunto, em pé. E só a verdade nos salvará.